Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. E o vídeo de hoje ele é mais voltado para a igreja, sobre doutrinas da igreja. Nós sabemos que no tempo de hoje existem vários tipos de igreja, vários tipos de denominações. E a gente sabe também que existem algumas chamadas igrejas que têm trazido exemplos contrários à palavra de Deus, princípios contrários à palavra de Deus. E líderes, mestres, trazendo ensinamentos que, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, têm trazido para a vida das pessoas divisão. Afastando mais as pessoas da palavra de Deus. E tem surgido algumas heresias que não são bíblicas, que tentam transformar a palavra de Deus a favor de cada um daqueles que tentam fazer do evangelho conforme a sua própria vontade. E pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 6 heresias doutrinárias no Brasil. E se você já tiver gostado dessa ideia, desse vídeo, já peço mais uma vez que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa compartilhar esse vídeo com pelo menos 3, 4 pessoas. Deixe aqui nos comentários o que você acha desse tema, tanto que tem falado com você, tem impactado. Vocês não sabem como isso é importante para nos ajudar, tá trazendo mais conteúdo, tá trazendo mais vídeos. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para você ficar ciente dos próximos vídeos, para você recebê-los e nos ajudar a levar a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, vamos lá. 6 heresias doutrinárias das igrejas no Brasil. A número 1. Uma vez salvo, salvo para sempre. Meus amigos, não é assim. Sempre quando há advertência, é porque o perigo existe. A Bíblia existe várias advertências, porque existe o perigo de se perder a salvação. A própria palavra de Deus diz em Lucas 21:19 que só se pode chegar à salvação aqueles que se permanecerem em Cristo. Porque se fosse assim, a Bíblia não precisava ter tanta advertência. Então eu quero que vocês entendam que a Bíblia não fala isso, a Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, aquele que quer conquistar a sua salvação deve perseverar até o fim, meus amigos. Deus quer que nós sejamos guerreiros, batalhadores, que nós tomamos posse e que nós possamos batalhar até o fim. Por isso que a palavra de Deus também nos diz que o reino de Deus é tomado pela força, para aqueles que têm força de vontade, aqueles que têm disposição, aqueles que têm garra para se manter na presença de Deus e vencer essa batalha e combater um bom combate. Amém, queridos? Número 2. Perdão sem arrependimento. O perdão dos pecados, meus amigos, ele vem do arrependimento. Deus perdoa os nossos pecados, ele nos lava com o sangue do Cordeiro. E o mais incrível é que tem pessoas que acreditam que Deus pode perdoar os pecados dele, mas eles não podem perdoar o pecado dos seus irmãos. Aonde está o amor isso? Onde está a graça e a misericórdia aí? Não é assim, meus irmãos. O perdão, ele vem do arrependimento. Jesus fala, diz a Pedro, Pedro pergunta quantas vezes deve perdoar, se é 7 vezes. Jesus fala não apenas 7, mas 70 vezes 7. Jesus está exemplificando que não tem limite para o perdão, queridos. Às vezes vai ser difícil perdoar, às vezes vai ser complicado, às vezes você vai chorar, às vezes você vai se magoar, mas você precisa liberar o perdão.
Porque é o perdão que te faz ficar leve e te aproximar cada vez mais de Deus. Deus se orgulha dos irmãos quando eles perdoam uns aos outros, porque ali o Espírito Santo habita. Então entenda isso, meus queridos. Número 3. Crente sem pastor. Meus amigos, os pastores são autoridades eclesiásticas levantadas por Deus. E a palavra de Deus fala que toda autoridade foi constituída por Deus. Então aqueles que não respeitam as autoridades são rebeldes, porque desobedecem à palavra de Deus. Porque Deus nos ordena isso, que devemos respeitar, ser submissos à autoridade. E nos tempos de hoje as pessoas estão querendo negociar, estão querendo questionar, estão querendo dizer, não, isso não é para mim. Não, isso não é de Deus. Mas não é assim, porque a palavra de Deus, ela diz isso. Então não existe crente sem pastor. Todos nós precisamos ser pastoreados e pastoreamos pessoas. É assim que Deus quer que nós possamos caminhar no corpo de Cristo juntos com nossos irmãos. Amém, queridos? Número 4. Sou crente, mas não tenho igreja. Meus amigos, entendam uma coisa. Jesus ia regularmente ao templo. Ia regularmente ao culto. Vida com Deus que não passa pela igreja, sem discipulado do pastor, sem santa ceia, não existe. Sansão achava que o Espírito Santo estava com ele, mas já não estava mais. Assim também, existem várias pessoas que acham que o Espírito Santo está neles, mas não estão mais. Porque elas não estão comunhando com os irmãos, porque eles não estão indo à casa de Deus. Eles não estão se alimentando, não estão sendo pastoreados, não estão sendo discipulados. Ninguém sozinho é igreja, e sim templo. Cuidado com a síndrome luciferiana, que é a independência da igreja, da independência de Deus. Saiba disso, queridos. Todo crente, ele tem igreja, ele tem que ser discipulado, ele tem que ser pastoreado. Número 5. Batismo sem mudança de vida. Porque na palavra de Deus, Jesus disse assim: vinde como estáis e não permaneceis como está. Jesus convida para que as pessoas venham como elas estão, para ser libertos, para ser limpos, para serem purificados. Mas a partir do momento que você batiza, que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, aos poucos ele vai te moldando, ele vai te mostrando aquilo que não é da vontade de Deus para sua vida, que precisa ser transformado. E o Evangelho, um dos grandes segredos, tá? Que é preciso que cada um de nós entendamos isso. O Evangelho é viver em novidade de vida. Cada dia mais você ser renovado, você se aproximar de Deus, você buscar a presença de Deus, meus queridos. O batismo, ele livrava as pessoas da ira vindoura. Mas elas precisavam o quê? Apresentar frutos de arrependimento. Então eu quero que você entenda que é necessário que o batismo, você tem que, a partir do momento que você batizou, você tem que estar sempre em mudança, se alimentando de Deus, buscando de Deus, deixando o Espírito Santo habitar em você e na sua vida. Amém? E a número 6, não preciso mais dizimar, estamos na graça e Jesus já aboliu a lei. Esse tema da graça, eu quero que você entenda que ele tem sido muito bombardeado na igreja. Jesus cumpriu os estilos de lei que dominavam os tempos dele, né? A cerimonial, a moral. Entenda que o dízimo é algo que faz com que a obra de Deus continue. Continue para que mais pessoas possam ser alcançadas. É preciso que tenha organização,
que tenha um discipulado, que tenha recursos para promover encontros, congressos, para pagar a estrutura da igreja, água, luz, outras despesas mais, cestas básicas para os irmãos necessitados. Mas eu quero que você entenda que não adianta a pessoa ser dizimista, fiel, se não praticar a justiça, a misericórdia e a fé. E não adianta também a pessoa praticar a justiça, a misericórdia e a fé e não ser dizimista. Porque quando você é dizimista, é uma forma de você mostrar a sua fidelidade com Deus e estar abençoando a vida dos seus irmãos. Porque a nossa vida, ela é passageira, né? Tem aquele ditado que dizia assim, um dia da caça, outro dia do caçador. Então, às vezes, tem momentos nas nossas vidas que às vezes estamos por cima, às vezes estamos por baixo. Então, hoje um irmão pode precisar, amanhã pode ser você que pode precisar da igreja. E a igreja está aí para isso, para ajudar os irmãos. Mas a igreja o quê? Depende das pessoas estar abençoando também e estar ajudando e sendo dizimista. Amém? Tem muitas pessoas que estão falando coisas que Deus nunca falou. Tem pessoas que estão tentando persuadir a palavra de Deus a seu favor. Então, leia com atenção a Bíblia, meus amigos, entenda. Peça a seus discipuladores, seus líderes para tirar suas dúvidas. Porque muitas pessoas hoje estão muito confusas porque existe bombardeio de informações. Mas, infelizmente, a minoria dessas informações são verdadeiras. Por isso eu trouxe essas 6 heresias para que você tenha um início, né? Uma introdução básica sobre esse tema. Que é importante ser falado, é importante ser dialogado para o crescimento espiritual de todos e para que todos continuem no caminho da palavra de Deus. Então eu espero que você possa ter compreendido todos esses 6 itens. Deixe aí nos comentários o que você acha. E que Deus possa abençoar você grandemente em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Jesus abençoe. Compartilhe aí com os 3, 4 irmãos aí. E deixe seu pedido de oração que vamos estar apresentando diante de Deus e orando pela sua vida e a sua família em nome de Jesus. Tamo junto. Jesus abençoe.